E aí, pessoal, vamos lá. Bom, fazendo aqui um estudo novamente aqui da jurisprudência da STJ, saiu uma decisão aí interessante que vale a pena nós estarmos conversando, que diz respeito à produção antecipada de provas no Código de Processo Penal, ok? Então, o exemplo que eu vou mencionar é o sujeito que tá, por algum motivo foi deflagrada a ação penal, está tentando citar esse sujeito, não consegue. Aí vem e o juiz manda suspender o processo conforme o 366 do Código de Processo Penal e determina a produção antecipada de prova. Essa produção antecipada da prova que vai ser realizada no caso concreto é para que seja ouvido policial, e a alegação dessa antecipação é em razão de que o tempo que esse processo vai ficar suspenso pode acarretar no esquecimento, na memória desse policial, dos fatos. Então, mais uma vez, o Estado transfere para o réu a responsabilidade pela ineficiência e ineficácia do próprio Estado. Então, nós temos aqui o 156 do Código de Processo Penal, o artigo 156, que fala assim, ó: a prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo, porém, facultado ao juiz de ofício: ordenar, mesmo antes de iniciada a ação penal, a produção antecipada de prova, consideradas urgentes e relevantes, observada a necessidade, adequação e proporcionalidade da medida. Então, nós temos requisitos aqui. Primeiro, geralmente essas provas são produzidas de forma antecipada quando há o risco da sua perda. Por exemplo, uma testemunha está enferma, em estado terminal, uma idade muito elevada. Aí você pode colher essas provas antecipadas visando resguardar. Isso é até viável. E observando os requisitos, né, da necessidade, adequação e proporcionalidade. Como essa nova decisão do STJ apresenta, me parece que não é a melhor forma. Inclusive, mais uma vez, joga de lado os direitos e garantias individuais do réu, que vai pagar uma conta que na realidade é do Estado. Se o sujeito está foragido, se não está se localizando o sujeito, isso é um problema do Estado em buscar, aplicar toda a sua força e empenho para localizar o sujeito. Agora, suspender o processo e determinar a oitiva, né, da testemunha, que é um policial militar, sob a alegação que, por ele ter diversas apreensões, diversas atividades no seu dia a dia, no seu cotidiano, o tempo poderá apagar da memória aqueles fatos, é realmente transportar para o réu a falência do serviço estatal. Parece que foi muito ruim essa decisão, eu particularmente não concordo mesmo. Primeiro que ela não se enquadra, né, na ideia aqui de urgência, porque a urgência aqui não é em razão da perda da prova efetiva, ou seja, o sujeito que vai testemunhar pode morrer, mas sim sob a alegação da possibilidade do esquecimento da testemunha, que é o policial militar. Então, é mais uma vez transferindo para o réu, e obviamente a defesa passa a ter mais trabalho, a ineficácia que o Estado tem. A gente sempre vê a flexibilização das normas para prejudicar o réu. E aqui fica a minha crítica realmente ao STJ, que eu sempre elogio, mas achei que essa decisão foi muito ruim, porque não dá para transferir essa responsabilidade que é do Ministério Público, essa responsabilidade que o juiz assume e faz essa produção de prova. E mais, a gente sabe que a produção de prova antecipada aqui, né, muitas vezes ela é realizada sem até mesmo contraditório, que a gente vem discutindo muito. Então, o juiz das garantias lá, que nós temos essa possibilidade, que está suspensa essa parte pela decisão do Fux, a liminar, e
e lá pelo menos ainda teria uma possibilidade de contraditório, um monte de coisa. Aqui, do jeito que está, não tem. Então o sujeito pode ser ouvido, né, sem até o contraditório. Fica assim, capenga, fica desigual, se desrespeita mais uma vez direitos e garantias individuais do réu, sob a alegação, que o Estado, agora, para preservar uma prova, que o sujeito até então policial na ativa, por exemplo, em perfeito estado, e aí agora se tem essa antecipação sob a alegação de que ele pode esquecer. É um absurdo. Realmente é um absurdo. Então fica aqui, eu vou mostrar para vocês aqui o julgado, vou ler e a gente vai estar comentando aqui, tá? Essa ideia aí do, do julgado STJ. Então saiu agora no dia 20/8/2023. Tá aqui, ó, produção antecipada de provas, tá? Eu estou direto no site do STJ. Questões sobre o tempo, a memória e a inversão, né, dos atos no processo. No processo penal iniciado formalmente com a decisão de recebimento da denúncia, a legislação brasileira prevê uma ordem específica para a realização dos atos processuais, entre eles a produção de provas. Esta fase, como regra, é realizada após a citação do réu e envolve atos como a oitiva das testemunhas, o interrogatório do réu e a colheita de outras provas. O objetivo é garantir a efetividade da ação penal, proteger direitos constitucionais como o contraditório e ampla defesa. Entretanto, a própria lei brasileira prevê situações em que é permitida a antecipação da produção probatória, em geral por razões de urgência ou possibilidade de que, com o decurso do tempo, não se tenha mais como produzir uma prova fundamental. Gente, veja que o próprio STJ já vem declarando para a gente que é questão de urgência e a possibilidade, com o decurso, com o passar do tempo, não poder produzir essa prova fundamental. Porém, não é em razão do sujeito esquecer. Se ele esqueceu, o problema é dele. Se o Estado demorou, o problema é do Estado. Agora, transferir isso para o réu fica complicado. O iminente perecimento de prova frágil e o tempo, né, entre a prática do crime e o momento da produção da prova no processo, por exemplo, pode justificar a autorização da medida. Eu não entendo que esse tempo, em razão, da prestação jurisdicional, quem tem que pagar essa conta é o réu. Eu não concordo. É um problema do Estado. Então, volto a falar novamente. Se repassa a ineficácia e a ineficiência do Estado na prestação jurisdicional e o réu que vai pagar essa conta. E aí vem lá falando, o artigo 156, inciso 1 do Código de Processo Penal autoriza o juiz de ofício, mas aí eu acabei de ler para vocês que esse de ofício, né, tem que ser provas consideradas urgentes e relevantes e observada a necessidade, adequação e proporcionalidade, que não tem aí no caso concreto. Ordene a produção antecipada de provas consideradas urgentes e relevantes, mesmo antes de iniciar a ação penal. Já o artigo 366 estipula que, caso a ação penal fique suspensa em razão de não comparecimento aos autos de réu citado por edital, o magistrado também poderá decretar a produção antecipada de prova. O 366 fala aqui, ó, se o acusado citado por edital não comparecer nem constituir advogado, ficarão suspenso o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada de provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar a prisão preventiva nos termos dispostos do artigo 312. Provas urgentes é aquela que o sujeito, por exemplo, está com uma enfermidade grave e daqui a pouco pode morrer. Ou uma pessoa de muita idade, a gente não sabe se daqui a 2, 3, 4 anos vai estar viva. Nesse caso, não é prova urgente, não. Nesse caso, o que está se fazendo é o seguinte: vamos resguardar a qualquer preço e custo essa prova. Esse policial pode esquecer porque ele exerce a atividade de prisão, de atividade de, de trabalho ostensivo e, portanto, toda hora lida com situações. Ele pode se confundir. Aí você está querendo, na realidade, mais uma vez, né, permitir que o órgão acusador e o Estado, o juiz, né, tenham uma vantagem sobre o réu. É isso que está acontecendo.
Além de inverter a ordem normal do processo penal, a produção antecipada de provas tem reflexos potenciais no exercício do contraditório, já que, caso autorizado, é possível a mitigação da participação da defesa no ato. Olha só, no jeito que está hoje, a defesa pode nem estar presente. Eles vão falar: olha, nós fizemos esse interrogatório, colhemos o depoimento dessa testemunha, a defesa não foi intimada porque é uma prova antecipada, e está lá o Ministério Público, está o juiz, né, fica os irmãos siameses, né, no litisconsorte acusatório ativo, e o réu fica a ver navios e tendo problemas, porque se transfere para o réu a responsabilidade que é do MP do Estado, porém, qual é o prejuízo que tem aqui? Para eles, nenhum, o réu todos. Então, além de inverter a ordem normal do processo penal, a produção antecipada de provas tem reflexos potenciais no exercício do contraditório, já que, caso seja autorizado, é possível a mitigação da participação da defesa no ato. É exatamente a alegação de violação do direito de defesa que leva muitas partes a recorrer contra a antecipação de produção probatória. E essas controvérsias frequentemente chegam ao STJ. Em 2010, a terceira seção responsável pela matéria de direito penal editou a súmula 455, estabelecendo a exigência de fundamentação concreta para a produção antecipada de provas com base no artigo 366B. Então, o próprio STJ criou uma súmula 455 que fala que só em casos urgentes e que há necessidade de uma fundamentação referente ao caso concreto é que poderá ser realizada essa antecipação de prova. E o próprio STJ agora flexibiliza que a lei não permite e flexibiliza aquilo que ele decidiu via jurisprudência e com súmula, transferindo para o réu uma responsabilidade que não é dele, gerando prejuízo, invertendo a ordem processual, permitindo que exista uma produção de prova antecipada sem a sua presença, sem o contraditório, sem ampla defesa. Ah, mas isso vai ser realizado lá na frente. Como? Se, por exemplo, a testemunha não vai ser intimada de novo. Já foram feitas perguntas e a defesa não pôde fazer as perguntas. Porque se esqueceu desse exato momento e não se convoca a defesa para participar desse ato, e geralmente não se convoca, e muito menos o réu, como é que daqui a 5, 6, 7 anos você vai querer intimar essa testemunha para ela lembrar da pergunta que você, defesa, vai fazer? Ele vai falar: eu não lembro. E aí vai ficar o que já foi dito anteriormente, que foi só para acusar o seu cliente, e o réu fica essa com esse problema nas costas, porque não tem como você fazer perguntas que possam descaracterizar aquilo que foi em determinado momento formado pela testemunha. Então é totalmente desproporcional, totalmente fora da realidade, totalmente de respeito ao contraditório, ampla defesa, devido processo legal, e mais uma vez o Estado transfere, né, desrespeitando os direitos e garantias individuais do réu, sua responsabilidade, levando prejuízo para o cidadão brasileiro. Então fica aqui essa informação para vocês estarem atentos aí a essa decisão referente a esse posicionamento aí do STJ. Pelo menos é um julgado, e que a gente vê que esse julgado fere a própria súmula 455, que foi do próprio STJ, e fere muito mais a própria lei e também os direitos e garantias do réu. Grande abraço aí para vocês, bons estudos.